Olá de novo, começando de volta em 2, 3, né? Eu sou o Douglas Reiser, esta é a Maria Regina, nós estamos da B-Brand. Olá, Gui, olá, Daniela. E a gente vai falar sobre uma construção de marca admirada para você acelerar os seus negócios, né? Eu sou um apaixonado por marcas de design, trabalho com isso há uns 20 anos já, né? Tenho uma consultoria que é a Reiser Branding, que sou consultor de marcas para empresas, né? E sou co-fundador da B-Brand, que é um projeto meio da Maria, né, para empoderar pessoas em suas marcas pessoais. Bom, meu nome é Maria Regina. Para quem não me conhece, eu fui líder do Dia Mundial da Criatividade aqui em Joinville no ano de 2019. E como a gente sabe que criatividade é algo muito de colaboração, esse ano eu passei o bastão para o Wagner Silva, que é quem está liderando o Dia Mundial esse ano. Atuei por 10 anos com criação, na parte justamente de construção de marcas, em agências de comunicação, sou designer de formação. E os últimos, durante o período de 2013 a 2018, olha, o Altair foi... Oi, Altair. O Altair foi voluntário em 2019 com a gente. Que legal. Então, voltando, dentro do período de 2013 a 2018, eu atuei em multinacional e ali eu consegui sentir um pouquinho, eu trabalhava na Tigre, então, o que é ter uma força de uma marca tão grande próximo do nosso nome, e também tive o sentimento de quando eu saí da Tigre, o que é tu sentir que a tua marca, de repente, desaparece, né? Então, assim, eu tive o movimento de estar próximo, construindo marca pessoal para as pessoas, estar próximo de uma marca super forte, descuidar da minha marca pessoal, e hoje eu tenho uma consultoria de comunicação e cocriação, e esse processo de construção da minha consultoria fez com que as pessoas se apaixonassem pela forma como eu construía a identidade visual da minha consultoria. Inclusive, o Douglas é meu marido, e ele me deu de presente a marca da minha consultoria, e as pessoas vendo esse movimento sentiram vontade de fazer parte. Foi aí que surgiu a ideia, no final do ano passado, de lançar a nossa empresa de marca pessoal. Então, vamos seguir com o assunto, né, Douglas? Vamos começar lá. Gente, vem a primeira pergunta: por que ter uma marca forte, né? Então, se a gente for dar uma olhada na história da humanidade, né, vamos contar essa historinha um pouco para a gente entender esse contexto, né? Lá atrás, né, teve a Revolução Agrícola, o qual as pessoas deixaram de ser nômades, né? Começaram a se fixar em alguns locais, né? Começar a ter plantações e aí fazer suas trocas, né? Seus escambos, né? Com o passar, né, dos anos, das centenas de anos, né, a gente teve a outra grande revolução, que foi a Revolução Industrial, né? O qual começou a fazer esse êxodo do campo para as cidades, pessoas buscando trabalho, buscando emprego, foram para as indústrias começaram a produzir, alta escala de produção, isso, né, perpetuou por muito tempo, até que chegou um momento que tinha várias indústrias, o qual elas precisavam buscar diferenciais. Aí surgiu a gestão do marketing, né, que busca essa diferenciação no mercado para conseguir, né, trabalhar bem com os concorrentes, conseguir ser sempre melhor que os concorrentes. A situação que acontecia nesse período era que os meios de comunicação qual essas empresas utilizavam eram poucos, né, TV, rádio, jornal, revista, e muito caro. O que acontece? Os pequenos, né, empresários, pessoas que tinham empresas menores, né, tinham muita dificuldade de conseguir acessar ter essa comunicação para conseguir ampliar os seus negócios, né? E com o passar dos anos, isso foi perdurando por muito tempo, né? Houve ali, né, a revolução digital, que veio aquele boom da internet, né? O que aconteceu? Qual foi a grande virada aí? As pessoas deixaram de ser telespectadores e começaram a ser protagonistas. Então, qualquer pessoa que tinha uma rede social, né, tinha na época lá o Orkut, né, o Facebook, o Instagram, hoje ela pode ser protagonista, ela pode colocar suas opiniões, ela pode fazer seus próprios vídeos, ela pode vender seus produtos, seus serviços, né? E com tudo isso começou o quê? A igualar. Teve pequenas pessoas que conseguiram crescer seu negócio, né, numa escala grande, devido a essa igualação, ou seja, né, não precisa ter mais meios de comunicação caros, como existia antigamente. E o que isso foi gerando, né? Começou a gerar um volume de dados imenso. Então, se a gente for ver, né, não é mais 2 anos, é um pouco mais, mas o volume de dados, né, que foi produzido
nesses últimos anos, é maior do que o volume de dados da história da humanidade, né? Ainda mais agora com esse efeito, né, coronavírus, com certeza esses dados, né, ficaram muito e muito maiores, né? Então, como é que a gente vai se destacar nisso? Onde todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer se fazer ver, né? A gente entende que hoje, né, ter essa diferenciação é necessária, ainda mais agora, né, nesse cenário atual, o qual a gente está vivendo, né, uma quarentena, as pessoas não estão mais saindo, ou seja, o meio digital se tornou a principal ferramenta de comunicação, de venda e prospecção de negócios. E o que a gente precisa para buscar diferenciação nesse meio, o qual todo mundo está inserido, o qual o dinheiro ali não manda mais, como antigamente, né, os meios de comunicação, né? A gente precisa nos destacar, a gente precisa se destacar de alguma forma, tá? Entender que diferenciais como variedade, qualidade, tecnologia e preço não são mais diferenciais, tá? É importante nesse cenário. A gente precisa se destacar pela nossa verdade, como nós somos. E aí entra a questão da marca, da sua marca pessoal, tá? Que é nada mais do que buscar ter essa diferenciação, né, com criatividade, com confiança, com resultado. Marca é tudo, tá? O que nos faz ter contato com os outros, tá? É desde o jeito que eu me visto, como eu me comporto, quais são minhas opiniões, quais são os meus valores, tá? Transcender isso e começar a traduzir isso de uma forma coerente é o jeito de conseguir ter uma marca forte. Beleza, a gente viu um pouquinho de contexto, mas mais do que entender contexto, o objetivo aqui é entender, tá, beleza, mas como é que eu faço, então, com que a minha marca seja forte, né? Na B-Brand, a gente entende que existem 5 passos que fazem com que a gente consiga ter uma marca forte e assertiva no mercado. Seja uma marca para um empreendedor, um profissional liberal. Érica pergunta se essa live vai ficar disponível para assistir depois. Érica, a gente vai ter que ver com a organização depois. Ele vai responder. Então, falando sobre isso, né, a jornada da marca. Tem muita gente que parte direto para a questão da comunicação, seja numa carreira empreendedora, como profissional liberal, quanto também pessoas em transição de carreira. Veja bem, pessoas em transição de carreira ou aquelas que, por enquanto, têm emprego garantido, mas que, em algum momento, vão entrar em transição de carreira, né? Então, isso aqui serve para qualquer pessoa. Só que, antes da gente trabalhar a comunicação, existem alguns steps anteriores que fazem com que a nossa marca tenha força, que entra muito num processo de autoconhecimento. Então, na B-Brand, a gente acredita que a jornada da marca ela começa com um bom processo de diagnóstico. E para a gente aqui, já fica aí para vocês anotarem um dever de casa, né? Refletir qual é a sua marca, né? Então, quando eu penso em mim, quais são as 3 características mais marcantes que eu penso em mim? Pô, será que eu sou uma pessoa criativa? Será que eu sou uma pessoa que mando bem de empatia? Será que eu sou uma pessoa comunicativa, empática? Isso diz muito sobre a nossa marca. E mais do que isso, será que o que eu penso sobre mim é o que o outro enxerga? Porque não adianta eu achar que eu sou uma pessoa empática se a outra pessoa acha que eu não sou dessa maneira. Então, tem que ter alinhamento do que eu penso com o que o outro pensa também. E um exercício interessante nesse sentido é perguntar para as pessoas, quando você pensa em mim, quais são as 3 palavras que vêm à sua mente, né? Então, se as 3 palavras que a pessoa diz conecta com as 3 palavras que você pensa de você, já começa a vir aí as características da essência da tua marca. E isso começa a trazer a questão da diferenciação e resultado. Por quê? Porque cada pessoa tem um estilo. Não adianta eu achar que eu acho bacana trabalhar com tecnologia, mas eu não tenho nada que me puxe para a questão da tecnologia, ou as pessoas não me identificam como uma pessoa ligada à questão da tecnologia. Então, cada pessoa tem o seu estilo. E quando a gente identifica a nossa essência, a gente consegue diferenciar a nossa essência. Então, não é algo assim de tipo, eu vou numa loja, escolho o que é bacana e eu quero isso para mim. É de dentro para fora. Eu entendo quais são os meus pontos fortes e eu compartilho isso para o mundo. E assim eu consigo me destacar, seja numa recolocação de carreira, seja em empreendedores ou enfim, no dia a dia com o cliente. Nesse sentido, o segundo ponto que a gente tem que pensar é sobre o que faz uma marca diferente da outra, né? A gente tem aqui, eu vou trazer um pouco para a empresa, exemplo da Disney,
e da Kodak. Vocês já pararam para pensar o que diferencia as duas marcas? As duas são empresas centenárias, mas a Kodak, para quem tem menos aí de 20 anos, era uma marca de filmes fotográficos e câmeras, porque eu fiz essa palestra recentemente para uma pessoa de 18 anos que não sabia o que era Kodak. Só que a Kodak, então, faliu e não está na lembrança de uma memória de 18 anos e fez parte da infância da maioria das pessoas aí na faixa etária entre 25 e acima de 25 anos, né? Então, a Kodak morreu e a Disney tá firme e forte, só que agora tem também um novo desafio para a Disney, que é a questão do encerramento do fechamento provisório dos parques, né? Bom, o que diferencia elas é justamente a questão do propósito, que é o segundo ponto que a gente trabalha aqui na jornada da marca. O propósito é algo que está muito em moda hoje, mas justamente porque é muito fácil as empresas saberem o que elas fazem, mas às vezes elas têm dificuldade, ou como elas fazem, que é a questão dos processos, né? Então, por exemplo, pega o exemplo da Tigre, né? A Tigre produz tubos e conexões, né? Vamos pegar, sei lá, a Vela, que produz produtos de beleza. Mas por que as empresas fazem o que elas fazem? Isso faz muita a diferença para a gente, porque vamos pegar a Kodak e Disney. A Kodak achava que ela produzia filmes e câmeras digitais. A Disney sempre achou que ela criava felicidade. E ela criava felicidade através dos parques temáticos, através do Mickey, através de treinamentos de experiências marcantes, e assim ela foi ampliando a visão de negócio dela. Então, a questão do propósito, quando a gente entende por que fazemos o que fazemos, ajuda a gente a pensar em processos de inovação. E é justamente isso que eu trago nesse slide, que o propósito, ele dita o caminho e acelera a performance sustentável. No meu caso, meu propósito é inspirar a transformação de pessoas e organizações. E eu fazia isso inicialmente através de construção de marca, através da conexão entre uma marca e uma pessoa, né? E a pessoa se conectando com aquela marca, ela se transformava. Depois eu fui trabalhando movimentos diferentes, mas esse sempre foi meu fio condutor e esse sempre foi a minha base para entender que eu não era somente uma designer que trabalhava com a criação de layouts. E hoje, por exemplo, para fazer um cartaz, por exemplo, é algo que não é muito mais rentável como já foi um dia no passado. Então, eu migrei, eu inovei na minha proposta de valor, mas sempre tendo o propósito como fio condutor. Aqui o exemplo do Facebook também, que entendendo que o propósito dele é aproximar o mundo, ele teve como trabalhar ondas de inovação através da aquisição do Instagram e do WhatsApp para continuar firme e forte no mercado. E a mesma coisa é nas carreiras. Esse site aqui chama-se Will Robot Take My Jobs? E é bem interessante, que é justamente para a gente refletir, né? Será que a robotização vai tirar o nosso trabalho? Será que essa questão do novo coronavírus, que fez, né, teve várias pessoas que foram desligadas, essa migração radical para o meio digital, será que isso vai tirar o trabalho das pessoas? Quando as pessoas sabem do seu propósito, fica um pouco mais fácil de trabalhar ondas de inovação. Então, o propósito, ele traz para a gente direcionamento, né, visão, objetivo, traz autenticidade, porque eu me diferencio do mercado, energia, porque quando eu me conecto com a minha essência, eu tenho mais energia para ter resiliência e competitividade. E a partir de entender a nossa essência e o nosso propósito, a gente começa a conseguir tangibilizar isso no que a gente chama de atributos de marca. Aqui é um exemplo de atributos de marca para uma profissional, para uma advogada, né, que os atributos fortes dela era a questão do feminino, de ser uma marca ativa, que gere confiança e que trabalha a questão da visão holística. No meu caso, por exemplo, eu já trago mais a questão de alta performance, da criatividade, da comunicação, cada um tem a sua marca. E, obviamente, não adianta nada a gente só olhar para a gente, mas a gente também precisa dar match, né, com o mercado, porque precisa ter essa conexão, senão a gente não consegue contribuir para o mundo e não consegue gerar receita também. E, nesse sentido, a gente vai trazer aqui uma pincelada do que seria trabalhar mercado, né, que é olhar qual é a nossa, entender o nosso propósito, o que a gente gera de valor para o nosso cliente, quem que é o nosso cliente. É muito importante pegar com uma lupa e fatiar esse mercado, entender quem é esse nosso cliente.
trabalhar o que a gente chama de persona, que é o nosso cliente ideal, então entender dentro desse segmento com quem que eu estou conversando. Persona é a personificação é como se a gente criasse um personagem de quem seria nosso cliente, para ficar mais fácil a gente calibrar o tom da comunicação, para conversar com ele com mais facilidade, seja nas redes sociais, seja na hora de fazer uma publicação. Trabalhar também o posicionamento, né, como a gente coloca, por exemplo, no LinkedIn, no caso de empreendedores no site, no Instagram e assim por diante, e também identificar quem são os principais stakeholders, que são as nossas partes interessadas, que são as pessoas que são importantes para a gente gerar negócio. Quem está trabalhando a recolocação de carreira é muito na linha do networking. Quem está trabalhando mais a questão de empreendedorismo é mais na linha das parcerias, né? Olhar para isso. E cada quadrinho desse aí entra numa questão de detalhamento, né? Aqui a gente trouxe um exemplo de um exercício sobre como montar uma persona. Isso a gente vai dar de bônus para vocês, porque aqui a gente não tem muito tempo para trabalhar exercícios, né? Mas vai ficar muito claro para vocês como é que vocês conseguem trabalhar o exercício da persona. Na prática, vocês podem entender isso aqui como, se eu for falar com uma empresa de recrutamento, quem que é essa minha persona? Meu cliente, quem que é essa persona? E assim vocês começam a entrar no universo das pessoas que são o público-alvo de vocês. Entendendo toda essa situação da essência, né, como a Maria falou, do propósito, a gente chega nas primeiras manifestações, né, que daí a gente entra justamente nesse universo da marca pessoal, do branding, que é a parte da gestão da marca. Então, quando a gente encontrou o nosso propósito, a gente conseguiu, né, tatear ele, deixar ele exposto para nós, ficou muito claro, né, a gente entendeu quais são nossas essências, nossos atributos, a gente entra, então, nessa jornada, né, da marca pessoal, identificar. Então, a gente entende que quando a gente encontrou o nosso propósito, né, sabendo a nossa essência, os nossos valores, tá, esses valores, eles vão moldar, né, o nosso comportamento, tá, que vai construir para os outros o nosso legado, o legado que a gente está deixando. Um exemplo aqui disso, né, o Joaquim Fênix, que fez o Coringa, ele ganhou o Oscar, né, foi esse ano, né? Esse ano que ele ganhou, né, e olha só que legal, ele ganhou um baita prêmio, né, do cinema, ele fez um baita filme, e essa foto foi uma foto inusitada dele com a namorada, né, comemorando o Oscar numa calçada, numa lanchonete, comendo sanduíche vegano. Ou seja, os valores que ele tem ali, né, que é a simplicidade, que a gente está muito exposto. E quando a gente precisa ter coerência de como a gente comunica e quais são esses valores para a gente não estar, às vezes, falando alguma coisa ou defendendo algo que não é da nossa essência, como aconteceu com o caso da Boca Rosa, o qual, né, ela teve um desentendimento que ela protegia a questão do Girls Power, né, na época, e ela acabou se queimando no BBB, né, com a imagem dela, falando algo que ia no contrassenso dessa defesa que ela fazia. Ou seja, né, não estava muito dentro dessa essência, né, do que era valor para ela. Isso na época ali, a notícia de 10 de fevereiro, né, o fato dela ela tinha uma imagem pública de defesa da questão do feminismo, e na prática ali na casa, ela acabou tendo uma atitude diferente, fez com que na época, em 10 de fevereiro, ela perdesse uma série de seguidores, porque não era coerente. Sem coerência. Entendendo também que, trazendo isso, né, vendo os comportamentos, os valores, da essência, a gente começa, né, a trazer essa primeira manifestação da marca, né, ou seja, a identidade visual. Quando a gente fala em identidade visual, não é só a questão da logo, não é só a questão, né, do que aparece, mas em tudo. Como eu me visto, o que eu falo, o que eu defendo, né, como as pessoas estão vendo isso, né. Para vocês verem como é uma coisa forte quando a gente fala em identidade visual, tá, ela consegue uma força tão grande de pregnância, por isso que a gente fala que é a primeira manifestação da marca, né, que eu vou colocar uns exemplos aqui, o qual não está o nome da marca, mas com certeza vocês vão saber, né, que empresas são. Né? Essa é a primeira, acredito que alguém deve ter conta nela. Né? Quem nunca tomou deste líquido, ou quem nunca, né, correu, né, ou fez alguma caminhada, algum esporte, né, com esse produto.
A gente também fala em questão, né, da coerência da marca pessoal, ali a gente mostrou produtos, né, mas uma marca, ela pode, quando ela é coerente com a verdadeira, ela pode ser muito bem proveitosa, ou ela pode também ir para o lado bem negativo. Então, quando a gente fala dessa essência, ela precisa estar sempre muito bem, né, clara, muito bem amparada, para você não estar pregando algo que lá na frente não é verdade. Então, quando a gente fala ali, que a Maria falou, né, da advogada, da cliente, o qual ela trouxe aqueles atributos de marca, o que a gente faz? A gente começa a transformar isso, tá? Então, a gente pega aquela significância dos atributos e a gente transforma, né? A gente entende quais são as formas, as cores, os tipos, para trazer identidade que realmente seja coerente, né? Com quem é você, com o que você defende, com o que você acredita. Né? Um exemplo aqui, né, da Amazon, que a gente trouxe rapidamente, né? Que a logo dela, a identidade visual dela, sempre trouxe essa questão, né, de os clientes sempre felizes. Ela está agora também trabalhando bastante nessa questão do Covid, né, fazendo ações, né, trabalhando isso, ou seja, porque os clientes dela, eles precisam estar bem, né, e a ideia deles realmente é atender de A a Z. Por isso essa setinha com uma forma de sorriso, né, ou seja, conseguiu transmitir todos esses valores, né, para uma imagem que seja coerente. As marcas também, a gente precisa entender que elas são vivas, elas não precisam ser paradas, elas podem ir mudando. Um exemplo bem bacana que eu e o Camarim encontramos agora nesse tempo de Covid, né, foi a mudança da marca do Mercado Livre, tá? Justamente, né, defendendo, né, para as pessoas, né, para ficar em casa, para estarem, né, se cumprimentando de uma forma diferenciada. Eles fizeram essa pequena mudança na identidade e foi bem feliz. Aqui, né, um exemplo de como a gente traduz essa situação, né, trazendo cores, formas, tipos, né. Isso precisa ser traduzido bem, né, na nossa imagem, então não adianta a gente estar pregando algo ou trabalhar, um exemplo, né, que eu gosto de dar, você trabalha na área de direito, advogado, e lá no seu LinkedIn você coloca uma foto que você está numa festa, né, com um copo de chopp, tomando cerveja. Qual que é a coerência disso numa rede social que é profissional? O qual, né, as pessoas que vão buscar um advogado, vão estudar sobre ele, né, esperam já uma pessoa, né, com uma outra imagem. Né? Isso diz muito. As redes sociais, elas precisam ter coerência. Como é que estão, né, as redes sociais de vocês, né? Os posts, tipo, eles estão tendo coerência, eles estão tendo essa identidade, né, o qual a gente está sempre repetindo. Gente, entende que, assim, ó, no Instagram, ali, por quantos posts a gente fica rolando, né, o dia inteiro. Se a nossa marca não tiver uma identidade, o qual as pessoas que curtem, né, ou sempre estão vendo quando rolar, identificam já de primeira mão que é a sua marca, fica muito difícil tu conseguir, tá, esse engajamento, essa aproximação. É por isso que lá no painel, quando a gente trabalha a questão de cores e formas, identidade visual significa sempre ficar martelando na mesma gama de cores, na mesma gama de formas, e também a tipografia, que é a letra, né? Porque se tu fica trabalhando a cada vez uma maneira diferente, tu não consegue transformar, trazer uma imagem de marca para as pessoas. E tudo isso parte da questão da essência, convertendo nessas cores e formas, porque tudo isso comunica. Então, não adianta a gente estar ali, né? Hoje a internet traz muito, a gente tem até aqui algumas dicas, né? Para a pessoa com layouts lindos, maravilhosos, vários tipos de posts, mas tem que entender assim, eles precisam ter coerência com o seu negócio, precisa ter coerência com você. Também nos impressos, né? Aqui um exemplo também, que precisa estar sempre conversando de uma mesma forma para não gerar também dúvidas, né? E, gente, marca além de, né, comportamento, legado, além de identidade visual, né, ela também é comunicação, ela é relacionamento, tá? A gente se comunica, se relaciona, e a identidade são as ferramentas que fazem isso funcionar. Né? Um exemplo aqui de comunicação, né, que são exemplos 880, né? O Obama, como ele era como presidente, como ele falava, ele é famoso pelas pausas, né, que ele dá nos discursos, nas palestras que ele fala, né, muito bem, muito sereno, diferentemente, né, do seu colega, o Trump, que é uma pessoa mais seca, mais abrupta, né, que é mais direto ao ponto. Então, assim, são meios de comunicação totalmente diferentes um do outro. Né?
Ufa! Olha só quanta coisa a gente falou antes de falar propriamente da comunicação, né? E comunicação digital é um pilarzinho só de tudo isso que a gente viu anteriormente, né? Precisa de uma boa estruturação para a gente conseguir chegar nesse ponto com força. E aqui a gente vai trazer alguns pontos para avaliar antes de trabalhar a comunicação, que é qual é a verba de marketing de você, existe ou não existe, tudo bem se não existir também, porque dá para trabalhar de maneira orgânica. Quais são as parcerias dentro do objetivo que vocês querem traçar que são necessárias serem feitas? Rede de networking, isso é ouro, gente. Como é que vocês estão trabalhando o networking de vocês? E quais são os canais de comunicação adequados para o objetivo de vocês, né? Então, se, por exemplo, uma clínica de estética, o LinkedIn não é canal para ela, né? Talvez mais o Instagram. É uma pessoa que trabalha com sei lá, consultoria, talvez palestra seja mais adequado como canal para ela do que estar no Instagram ou fazer artigos no LinkedIn, né? Cada estratégia é pensada de acordo com cada perfil de profissional. E a partir disso também, uma dica de comunicação, né? A partir de entender o seu perfil e sua estratégia, montar o seu plano de comunicação. E também lembrar que a tecnologia ajuda e muito a gente hoje trabalhar e ser protagonista da nossa comunicação nas redes, né? Então, aqui o Canva é um programa que a gente sempre indica para os nossos clientes, porque ele é super fácil de usar, tem vários templates e você consegue fazer uma boa comunicação sem verba de marketing. Mais um bônus para vocês também, a gente está falando de criatividade, né? Então, cada um tem seu tom da comunicação, né? E para a gente conseguir entender nosso tom, primeiro passo para qualquer criativo é criar repertório. O que significa criar repertório? Siga pessoas que inspirem vocês, né? Ache o seu tom, entenda qual que é a sua essência. Cada um tem o seu estilo. Teste, teste e teste. Escreva bastante, deixe a mente fluir até você calibrar seu texto. Porque, assim, não é em 2 segundos que a gente escreve um texto maravilhoso. Tem que trabalhar em cima disso. Seja criativo nas abordagens também, né? Busque encantar com metáforas, né? Conta histórias. As pessoas adoram histórias. Então, a gente tentou trazer um pouquinho da jornada de marca, mas o primeiro ponto para a gente entender é que marca não é um projeto, né? É um processo diário de consistência e de coerência. E uma hora a sua marca se expande e você vai sentir ela forte no mercado. Bom, pessoal, são 5 horas, era o tempo que a gente tinha. Aqui, rapidamente, trazer um pouquinho sobre a B-Brand, que nós estamos focados justamente em fortalecer a reputação de profissionais liberais e empreendedores. Vocês conseguiram sentir um pouquinho do nosso estilo aqui. Nós trabalhamos com mentoria, workshops, cursos e kits também para marcas. O nosso site, aqui está o nosso perfil nas redes sociais, que é @somosbbrand no Instagram. Se vocês curtirem e comentarem esse post que aparece ali na tela, a gente vai mandar para vocês a ferramenta de persona, para vocês entenderem um pouquinho melhor o público de vocês. Coloca o feedback ali, gente, a gente ia ficar muito feliz. Pessoal, quem curtiu, então, essa palestra, que foi assim, a gente tentou trazer o nosso melhor para vocês em meia hora, que o tempo é escasso, tem muita coisa bacana para falar sobre marca, escreve aí nos comentários para gente. Se quiser conhecer um pouco mais, aí está o nosso site, né? Espero vocês lá no Instagram. Tá bom? Um forte abraço aí.